Ué, mas então eu tive uma crise de ansiedade do nada, por nada? Eu falei, muito provavelmente. Por quê? Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias. A mais comum em pessoas com ansiedade, por exemplo, catastrofização. Acha que um negócio... Não, porque o chefe me chamou para uma reunião, vai me demitir. Então catastrofiza sem ter uma evidência nenhuma. Ninguém sabe o que está acontecendo. Leitura de mente. Essa é muito comum na clínica. A pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando. Isso é muito comum. Não, eu tenho certeza que ele acha isso de mim. Como, cara? Primeiramente, é fundamental compreender a complexidade do cérebro humano. Apesar de representar apenas uma pequena fração do nosso peso corporal, o cérebro consome uma quantidade surpreendente de energia, cerca de 20%. Isso se deve ao fato de que manter o cérebro ativo é uma tarefa exigente do ponto de vista energético. Assim, cada informação que armazenamos em nossa mente precisa ter algum significado ou relevância para nós. Uma questão interessante é por que algumas experiências são facilmente esquecidas enquanto outras permanecem profundamente enraizadas em nossa memória. A resposta está na importância atribuída a essas experiências. O cérebro tende a reter informações que são percebidas como significativas para nossa sobrevivência ou bem-estar. Um exemplo disso são os traumas. Quando vivenciamos eventos traumáticos, como abuso ou agressão física, nosso cérebro tende a armazenar essas memórias de forma intensa e duradoura. Mesmo que não tenhamos uma lembrança consciente do evento em si, ele pode continuar influenciando nosso comportamento e nossas emoções de maneiras sutis e profundas. Um fenômeno intrigante relacionado a isso é a despersonalização e a desrealização. Imagine alguém que passou por um trauma tão intenso que seu cérebro cria um mecanismo de defesa, fazendo com que ela se veja de fora como se fosse outra pessoa. Esse distanciamento da própria realidade pode ser uma forma de proteção psicológica diante de experiências avassaladoras. Além disso, é interessante observar como as memórias emocionalmente carregadas tendem a ser mais vívidas e duradouras. Por exemplo, todos já experimentamos o poder de uma memória associada a um cheiro específico, que pode nos transportar de volta no tempo instantaneamente. Portanto, é crucial reconhecer a importância das experiências passadas em moldar nosso comportamento e nossa percepção do mundo ao nosso redor. Ao compreender melhor os mecanismos de armazenamento e recuperação de memórias em nossa mente, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com traumas e desafios emocionais. Quando analisamos o fenômeno do estresse agudo sob uma perspectiva neurobiológica, percebemos que isso tem todo sentido. Durante episódios de estresse agudo, nosso corpo libera substâncias específicas, conhecidas como glicocorticoides. Essas substâncias agem no cérebro aumentando a retenção de memória. Em outras palavras, quando estamos sob estresse agudo, nosso cérebro ativa um mecanismo que nos torna mais propensos a lembrar detalhes do que está ocorrendo naquele momento. Um exemplo disso é quando enfrentamos situações desafiadoras, como falar em público pela primeira vez ou apresentar um trabalho acadêmico. Nesses momentos, estamos ansiosos e conscientes de cada detalhe. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do novo energético natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Pois nosso cérebro registra essas experiências como potencialmente perigosas e relevantes para nossa sobrevivência futura. Essas memórias traumáticas podem moldar nosso comportamento, aumentando nossa ansiedade e nos fazendo evitar situações semelhantes no futuro. Esses traços de memória podem ser modificados ao longo do tempo, mas frequentemente são construídos ao longo da vida, formando uma espécie de linha do tempo de experiências pessoais. Por exemplo, uma criança que sofreu bullying na escola seguido por um relacionamento romântico traiçoeiro na adolescência
e dificuldades de integração social na vida adulta, pode desenvolver uma crença central de que é indesejável e incapaz de encontrar amor ou aceitação. Essas crenças centrais distorcidas podem influenciar a maneira como interpretamos e respondemos aos eventos da vida. Por exemplo, uma pessoa que acredita profundamente que não é digna de amor pode interpretar erroneamente o comportamento de seu parceiro como evidência de rejeição, mesmo que essa não seja a intenção do parceiro. Portanto, é essencial abordar essas crenças distorcidas por meio da terapia cognitivo-comportamental, ou encontrar experiências que desafiem e contradigam essas crenças, ajudando a pessoa a reformular sua perspectiva sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. O caso que descrevi se assemelha a uma espécie de daltonismo emocional, onde a percepção distorcida das emoções é comparável à dificuldade em distinguir cores. Um exemplo vívido desse fenômeno foi um paciente que atendi há algum tempo. Ele carregava consigo um histórico de bullying e experiências negativas relacionadas à sua autoimagem e autoestima. Essas experiências moldaram sua percepção do mundo de uma forma distorcida, fazendo-o acreditar que as pessoas estavam constantemente zombando dele. Essa crença se tornou uma lente através da qual ele interpretava o comportamento dos outros, mesmo que não houvesse evidências concretas para sustentá-la. Um incidente particularmente revelador ocorreu quando ele teve uma crise de ansiedade intensa no supermercado, convencido de que duas senhoras estavam rindo dele por causa de seu peso. Ao questionar suas percepções, utilizando a técnica terapêutica do questionamento socrático, ele gradualmente percebeu que sua interpretação dos eventos estava distorcida pela lente de suas crenças centrais negativas. Essas distorções cognitivas são comuns em pessoas que sofrem de ansiedade e outras condições psicológicas. Por exemplo, a catastrofização, onde um pequeno evento é interpretado como um sinal de desastre iminente, é uma forma comum de distorção cognitiva. Da mesma forma, a leitura da mente, onde presumimos saber o que os outros estão pensando sem evidências claras, também é prevalente. Esses padrões de pensamento podem levar a um sofrimento significativo e são frequentemente o foco da terapia cognitivo-comportamental. Através de questionamentos cuidadosos e análise funcional, os terapeutas ajudam os pacientes a desafiar suas crenças distorcidas e a desenvolver uma compreensão mais precisa e realista de si mesmos e do mundo ao seu redor. Essa abordagem terapêutica é fundamental para ajudar as pessoas a superar os padrões de pensamento disfuncionais e melhorar sua saúde mental e bem-estar emocional. O trabalho terapêutico muitas vezes envolve identificar gatilhos específicos que desencadeiam pensamentos distorcidos e emoções intensas. Uma abordagem comum é ajudar o paciente a limpar a lente através da qual ele percebe o mundo, removendo as distorções que obscurecem a realidade. Assim como um pano limpa uma lente embaçada, os questionamentos cuidadosos e a análise funcional ajudam o paciente a ver a situação de forma mais clara e objetiva. Um exemplo disso foi quando orientei meu paciente a voltar ao supermercado após sua crise de ansiedade. Ele recebeu a tarefa de questionar suas percepções sempre que se sentisse desconfortável. Por exemplo, quando viu um homem rindo enquanto comprava frutas, imediatamente assumiu que estava sendo zombado por causa de seu corpo. No entanto, ao se questionar sobre as evidências reais para esse pensamento, ele percebeu que o homem nem mesmo o havia notado. Essa reflexão racional ajudou a diminuir seus pensamentos paranoicos e a restaurar sua sensação de controle. Essa abordagem também é aplicável a problemas de autoestima e relacionamentos. Por exemplo, em casos de ciúme excessivo, os pacientes frequentemente experimentam pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos para verificar a fidelidade do parceiro. No entanto, a terapia cognitivo-comportamental visa desafiar essas percepções distorcidas, incentivando o paciente a examinar as evidências reais e a questionar suas suposições. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e promover uma visão mais equilibrada e realista dos relacionamentos.
É importante destacar que, em muitos casos, os problemas de autoestima e ciúme excessivo não são causados pelos comportamentos dos outros, mas sim pelas percepções distorcidas e padrões de pensamento do próprio indivíduo. Ao reconhecer isso, os pacientes podem começar a trabalhar na construção de uma autoimagem mais saudável e na melhoria de suas habilidades de enfrentamento emocional. Obrigado por assistir.